Olá! Estamos aqui para mais uma aula de uma escola em casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de língua portuguesa. E esta será a nossa 14ª aula, que hoje tem como tema a interpretação de textos. Vamos ver, antes de começar o texto, eu vou trabalhar com vocês o emprego de L e de U. Foi um desafio que eu deixei na aula passada para vocês, né? A gente sempre tem dificuldade, né? E como eu já disse a vocês, quando a gente tem dificuldade na escrita, a melhor maneira da gente aprender a escrever bem é a gente lendo, olhando as palavras como se escreve, para quando a gente for escrever, lembrar, eu vi essa palavra, era escrita com L e não com U. Então, eu trouxe algumas palavras, por exemplo, a palavra saudade, a palavra caldo, a palavra sal, automóvel, jornal, alto de altura, cauda, alface, pessoal, algodão, bacalhau e chapéu. Vamos ver? Saudade com U. Veja, saudade, o U quando fazendo sílaba com o A, com S e o A. Saudade. Caldo com L. Note que o L faz sílaba com C, o A, o L vem depois. Sal com L. Automóvel com U e o móvel com L. Jornal com L. Alto, L. Cauda com L. Alface também com L. Pessoal com L no final. Algodão com L. Bacalhau com U e chapéu com U. Olhem bem essas palavras, decorem bem. Quando vocês precisarem de escrevê-las, vocês vão saber se é com L ou se é com U, certo? E agora vamos para o nosso texto. Eu escolhi um texto que eu gosto muito, chama-se Macaco de Óculos. Ele é de Ivan Krylov. Um macaco que se achava muito esperto e inteligente, estava ficando velho e já não enxergava muito bem. Preocupado com isso, resolveu usar sua esperteza e saber o que os homens fazem quando ficam velhos e já não enxergam bem. Conversando com alguns homens, ele descobriu que era preciso usar óculos. Arranjou 6 pares de óculos, para não correr o risco de um só não dar certo. Pendurou um no pescoço, outro no rabo, um na cabeça, outro na nuca, um no pé, o outro na mão. Mas nada, continuava sem enxergar. Cheirou, lambeu, mudou as posições e não conseguiu nenhum resultado. Pegou seus pares de óculos, jogou-os no chão e pisou em cima. Coitado, continuou sem enxergar. Continuava enxergando mal. O macaco então pensou que estava sendo enganado pelos homens. Ficou furioso. Pegou os pares de óculos, jogou-os no chão e pisou em cima. Continuou sem enxergar. Antes de começar, eu quero mostrar a vocês, a gente já trabalhou alguns gêneros desde o início do ano. Nós trabalhamos a receita, nós trabalhamos o bilhete, trabalhamos o poema, trabalhamos aqueles cartazes, o texto publicitário, trabalhamos a fábula também. Todos esses textos foram trabalhados desde o início do ano. Nós notamos que ele tem estruturas diferentes, formas diferentes de serem escritas. Esse, por exemplo, ele é escrito com os parágrafos, espaços em que dá, obedecendo toda a pontuação dele,
Veja aí, nós estudamos vírgula, exclamação, tudo isso nós vamos encontrar nesse texto. Já o poema, ele é escrito em versos. Isso aqui, essa escrita que chama-se em prosa. Quando não é em verso, é em prosa. Então, o poema, ele é escrito em verso, ele tem rimas, ele tem estrofes, é diferente de um texto escrito como este texto está aqui, não é isso? Veja, toda a parte de ponto, vírgula, exclamação, tudo tem no texto. Coisas que nós já estudamos antes, nesses sinais de pontuação. Então, o texto, ele tem uma sequência que ele foi escrito. Então, vamos ver o que foi que aconteceu primeiro. Ele lambeu os óculos, cheirou os óculos, jogou os óculos no chão, conversou com os homens, pensou estar sendo enganado, pendurou os óculos por todo o corpo. Vamos ver como foi a sequência em que esses movimentos foram feitos pelo macaco. Primeira coisa que ele fez, ele foi conversar com os homens para saber como é quando a pessoa não enxerga, o que é que tem que fazer. Então, a primeira coisa que ele fez foi conversar com os homens. A segunda coisa que ele fez, de acordo com a sequência que está lá, foi pendurar os óculos por todo o corpo. E a terceira coisa que ele fez foi cheirar os óculos. A quarta, ele lambeu os óculos. A quinta, ele pensou que estava sendo enganado pelos homens, porque ele comprou tantos óculos, botou várias partes do corpo e continuou a sem conseguir enxergar. Então ele ficou, puxa vida, os homens devem estar me enganando, não é? E a sexta, ele pegou, jogou os óculos no chão, se arretou, achou que todo mundo estava enganando ele e não quis mais saber de óculos. Então, esta é a sequência do texto. Todo texto narrativo, que é o caso desse texto que nós estamos vendo, ele é narrativo porque ele está contando uma história. Então, todo texto narrativo, ele tem uma sequência, o começo, o meio e fim, certo? Em que os fatos vão acontecendo dentro da história. Ele tem também os personagens, nesse caso aí tem o homem, tem um narrador, que é uma pessoa que está contando a história que se passou. Nesse nós também temos um narrador que está contando a história do macaco. Nós vimos também em alguns textos que o narrador também participa da história e conta a história dele. Nós vimos num texto que vimos há uns 2 semanas atrás, em que o narrador, ele conta a história dele, que é justamente a memória, que nós vimos que contava a história do São João, que foi no interior. Então, aquele narrador daquele texto, ele estava contando a história dele, no gênero memória. Não sei se vocês estão lembrados, há umas aulas atrás, 1 ou 2 aulas atrás. Então, marque a resposta certa. Podemos afirmar que essa história é um diálogo? Será que é um diálogo? O que é um diálogo? São 2 pessoas o tempo todo conversando, uma conversa, outra responde, outra pergunta. Então, nós temos um diálogo aí. Será que é uma fábula? O que seria uma fábula? Nós também já vimos que foi a formiga e a cigarra. Nós vimos em aulas anteriores. O que é uma fábula? É um texto, muitas vezes, a maioria das vezes, narrativo também, em que esses personagens são animais. Dentro do texto, os personagens são animais que agem como se fossem pessoas. Ou é um texto informativo, dando uma notícia, informando algum assunto que aconteceu. Ou é um bilhete. Nós vimos em aulas passadas também um bilhete, que é uma correspondência pequena, em que a pessoa vai deixar algum recado, coloca o nome da pessoa que vai receber o recado, poucas palavras, se despedem e a data. Não foi isso que nós vimos? Então, vamos ver o que este texto é. Ele é uma fábula,
porque é a história que conta do macaco. E dentro da história, dessa narrativa, o macaco ele está fazendo todas as ações de colocar, de comprar os óculos, de colocar o óculos no pescoço, de colocar o óculos na mão, de colocar o óculos no pé. Todas essas ações foram feitas pelo macaco. E o macaco é o personagem dessa história, pois se tem um animal como personagem, então nós temos uma fábula, não é isso? E o personagem dessa história é o quê? É um macaco que se achava muito esperto? Ele é um macaco amigo dos homens? Ou ele é um macaco muito jovem? Ou é um macaco cego que não enxerga nada? Vamos ver de acordo com o texto. Ele é um macaco que ele se achava esperto, mas ele não tinha conhecimento para que servia os óculos. Então ele não tinha conhecimento, então ele foi perguntar aos homens e os homens não explicaram direito a ele onde usava os óculos. Ele também não era tão esperto, né? Porque se ele estava sem enxergar, podia imaginar que os óculos deveriam ser postos nos olhos, né? Então, o motivo pelo qual o macaco não enxergava bem, por que é que ele não estava enxergando bem? Olha, o macaco não estava enxergando bem. Era porque ele estava doente? Era porque ele estava ficando velho? Ele estava com os olhos machucados? Ou é que ele estava ficando maluco, imaginando que não estava enxergando bem? Vamos ver aqui o motivo. O motivo era porque ele estava ficando velho. Geralmente as pessoas vão envelhecendo e a vista vai ficando meio cansada, elas vão enxergando menos. E foi o que realmente estava acontecendo com o macaco. Tanto é que os homens indicaram para ele usar os óculos. Ele foi saber o que o homem fazia quando estava ficando velho e não enxergava, e os homens disseram que usavam óculos. Para descobrir como enxergava melhor, o macaco resolveu conversar com alguns meninos, com alguns macacos, com alguns animais ou com alguns homens. Vamos ver. Ele resolveu conversar com os homens, pedir um conselho aos homens. O que é que os homens faziam no caso de não enxergar? Em qual das partes do corpo que o macaco não pendurou o óculos? Ele pendurou no pescoço, ele pendurou no joelho, pendurou no rabo, pendurou na mão. Vamos ver. Ele não pendurou nos joelhos e também nos olhos, ele não colocou, né? A próxima, o macaco pensou que estava sendo enganado pelo homem. Qual das opções dá o mesmo sentido que enganado? Será que enganado quer dizer amado, traído, acarinhado ou ajudado? Vamos ver o sinônimo de enganado. Ele achou que estava sendo traído. Então o macaco se revoltou porque achou que os homens estavam o traindo. Qual das opções dá o termo um destaque, o sentido contrário? O que é o contrário? É o antônimo, certo? Então, o macaco ficou furioso. Qual seria o contrário de furioso? Seria calmo, nervoso, irritado, estressado. Então, o sinônimo de curioso é calmo. Olha, nós vimos no exercício anterior o antônimo, que quer dizer o contrário. E agora estamos vendo o sinônimo, certo? Então, o sinônimo, o sinônimo de furioso, o antônimo de furioso é calmo. Se a pessoa calma não está furiosa, não é isso? Ela está nervosa, ela está irritada, ela está estressada. E agora vamos formar algumas palavras do texto, aproveitando a mesma palavra, fazer novas palavras. Por exemplo, esperto. Que palavra eu posso fazer de esperto? A qualidade que está sendo dada ao macaco. Então, esperto. Inteligência. Que palavra eu posso formar da palavra inteligência? E cheiro. E fúria. Vamos ver.
De esperteza eu faço esperto, e de esperto eu faço esperteza. Inteligência eu faço a palavra inteligente. E de cheiro eu faço a palavra cheiroso. De fúria, furioso. Então, esperteza eu faço uma qualidade de quem é esperto. Inteligência é a qualidade de quem tem. Inteligência é a pessoa que é inteligente. Cheiro, cheiroso. Olha a terminação oso com o S. Lembra que a gente viu o S, o emprego do S? Essa terminação oso é com S. Então, cheiroso, furioso, certo? O que o macaco descobriu sobre os homens quando ficam velhos e não enxergam mais? Vamos responder? Só pode ser engraçado o macaco botar óculos no rabo? Na frase acima, a palavra em negrito significa o quê? Vamos ver a palavra botar. E o que foi que o macaco descobriu? Ele descobriu que quando os homens vão ficando velhos, eles precisam usar óculos. E o animal descobriu que ele também estava precisando, agora só não sabia onde botar os óculos. Aí só podia ser engraçado o macaco botar. Qual o sinônimo da palavra botar? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido e que nós podemos substituir dentro de um texto ou de uma frase. Então, olhe, botar é o mesmo significado que calçar, que vestir ou que colocar. Então, é colocar. Botar, ele colocou os óculos no rabo. Eu posso usar ou botar ou colocar, certo? O macaco enxergava muito mal. O contrário de mal aí já é antônimo de novo. Tem sinônimos e antônimos. Sinônimos, mesmo sentido. Antônimo, sentido ao contrário. Ao contrário. Então a palavra mal, de acordo com o texto, o macaco era doce. O macaco enxergava muito mal. De acordo com o texto, o macaco era doce, era esperto ou era velho? Ele era velho. O macaco enxergava muito mal. O contrário de mal é bem, certo? E de acordo com o texto, o macaco não era doce, não era esperto, porque se ele fosse esperto não tinha errado, ele era velho. E agora a gente vai completar de acordo com as palavras anteriores. Nós vamos fazer do singular o plural dessas palavras. Então, o macaco, mais de um macaco, os macacos, como ficaria? O óculos, mais de um óculos, como ficaria? O homem, mais de um homem, como ficaria? E o velho, mais de um velho. Vamos ver? Então, o macaco fica os macacos. Vejam que o plural acrescentou S. Os óculos não acrescentou nada, porque a palavra óculos já é escrita com S, é o mesmo que a palavra pires. O homem, os homens, o plural acrescentou um NS, saiu o M. E o velho, o plural de o velho é os velhos, acrescenta-se S. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima aula.